Vem cá, você precisa escutar essa conversa com o Dr. César Vasconcelos sobre a mudança de temperamento. Será que ela é possível? Vamos acompanhar agora no Claramente. Muito bom ter sua companhia aqui no Claramente. Pense bem, nosso comportamento não é explicado somente por genética, epigenética, influência dos pais e de outros cuidadores ao longo da infância, influência da cultura e de professores. Existe também a dimensão espiritual que afeta o que somos e o que fazemos. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso ao escrever em sua carta aos Efésios, capítulo 6 e versículo 12 na Bíblia, o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nosso comportamento sofre influências espirituais, para o bem ou para o mal. A escritora Ellen White, ela escreveu certa vez para um homem que tinha descontrole emocional. E eu gostaria de compartilhar agora com você algumas passagens da mensagem dessa escritora para ele, que eu espero que possa ajudar aos que possam ter comportamento semelhante e assim abrir os olhos para a necessidade de mudança, não só para a própria saúde mental, mas também para a melhora do relacionamento com as outras pessoas. A fonte dessa história real é o livro Testemunhos, volume 4, página 83 até 93. A conselheira percebeu que aquele indivíduo precisava vir para a luz, pois estava em trevas. Muitos podem viver numa escuridão de comportamento e não achar que estão equivocados. Não percebemos bem nosso próprio comportamento. Por isso é importante que alguém nos ajude a nos ver melhor para que possamos perceber nossas falhas de caráter e ter a chance de querer mudar para melhor. Geralmente construímos muitas defesas mentais que nos atrapalham de nos ver bem. Mas sem conhecermos melhor a nós mesmos, fica muito difícil, se não impossível, fazer correções em nosso comportamento para que a nossa vida de relacionamentos na família, no trabalho, na comunidade religiosa que frequentamos, melhore. Deus havia concedido grande luz para aquele homem que ficou adoentado. Foram feitas orações por ele, ele recebeu resposta das orações melhorando, mas deixou portas abertas para o mal e seus problemas de temperamento permaneceram desagradáveis e ferindo pessoas. Lembrando da citação do apóstolo Paulo de que a nossa luta na vida não é somente contra questões psicológicas, mas envolve também a dimensão espiritual, o plano do maligno é trabalhar primeiro sobre a mente da pessoa e então através dela para perturbar outros indivíduos. Deus procura nos ajudar diariamente a obtermos vitórias sobre nossos defeitos de comportamento e desajuste no temperamento. Ele permite que passemos por aflições para que aprendamos onde estamos errando, que coisas precisam ser corrigidas em nossa maneira de agir com Ele, com a gente mesmo e com as pessoas. Esse indivíduo que recebeu a longa carta de aconselhamento escrita por Ellen White tinha impaciência e irritabilidade. Você é uma pessoa impaciente e facilmente irritável? Ele precisava, esse homem, se tornar humilde. Mas uma pessoa só pode mudar o que é quando percebe o que é, sem ficar numa atitude de defesa, de negação. Veja essa parte da carta que diz assim: aos homens e mulheres a quem Deus pretende que ocupem posições de responsabilidade, Ele revela misericordiosamente os ocultos defeitos que têm, a fim de se olharem interiormente e examinarem com olhos críticos as complicadas emoções e atitudes do próprio coração, verificando o que está errado. Poderão assim modificar sua disposição e aperfeiçoar suas maneiras. Deus deseja que aprendamos a conhecer a nós mesmos a fim de encontrarmos saídas para nossos problemas emocionais e assim não ficar dependente de medicamentos psiquiátricos. É difícil, em geral, amadurecer sem passar por alguma situação difícil.
Se você está vivendo um momento complicado na sua vida, faça para si mesmo, para si mesma, a seguinte pergunta: o que eu posso aprender com isso? O que essa experiência desagradável me ensina? Para que ela está ocorrendo? Quanto sofrimento para as pessoas, os líderes do mundo político, judiciário, empresarial e até eclesiástico promovem por serem dominados por suas paixões obstinadas, não é mesmo? Você machuca as pessoas por faltar autocontrole emocional, por ter uma vontade perversa e atitudes corruptas? Em outra passagem da mensagem de Ellen White para aquele homem, ela disse assim: vez após vez, o seu temperamento indomável, o seu espírito de insubordinação tem obtido completo domínio sobre você. Se assim for, nunca será cedo demais para começar a corrigir a maldade de sua natureza. Aquele homem tinha um espírito altivo, tendo exageradas ideias sobre si. Os parentes dele tinham medo das explosões de temperamento dele. Seus parentes têm medo de você? Medo de você perder o controle emocional e agredi-los com palavras ou até fisicamente? Aquele homem cultivava a ideia de que seu temperamento impulsivo era incurável e que era dever que seus amigos suportá-lo. Que presunção, não é mesmo? Ellen White disse a ele que ele não estava tendo domínio próprio, era teimoso e se submetia ao poder do mal. Se deixava levar pela ira e assim perdia o bom senso, tinha muitas explosões de temperamento que se fortaleciam a cada exibição. Houve falhas na educação e disciplina daquele homem durante a infância e a juventude. Agora ele teria que aprender como um adulto lições de domínio próprio que deveriam ter sido assimiladas em tempos anteriores. A disciplina que os pais dele deveriam ter lhe ajudado a adquirir precisaria agora ser obtida inteiramente por ele mesmo. O que é mal construído em nossa personalidade e caráter nos primeiros anos da infância e adolescência, fica difícil ser corrigido na vida adulta. Se você tem uma história parecida, sofre e faz outros sofrerem por causa de seus descontroles e explosões emocionais, pela graça de Deus, unida a seus próprios esforços persistentes, poderá tornar-se vencedor sim, vencedora sim, sobre esse aspecto imaturo de seu caráter. Observe, medite, adote comportamento de Jesus, ele que disse de si mesmo ser o quê? Manso e humilde de coração. Se pais e mães trabalharem com sabedoria, calma e determinação para educar e subjugar o temperamento descontrolado de um filho ou filha, muito sofrimento futuro será evitado. Ensine seus filhos a terem submissão correta à autoridade. Ellen White diz que aquele homem sempre queria estar à frente e dar ordens aos demais, mas não se deixava ser mandado. O amor próprio e o espírito altivo dele eram elementos indomáveis em seu caráter, impedindo-lhe o progresso espiritual. Se você tem sido orgulhoso, orgulhosa, autoritário, sem autocontrole emocional, faça todo o esforço para dominar o próprio eu, para a melhor qualidade de sua vida mental, sua mesmo e dos seus relacionamentos com os outros. Deus pode e quer te ajudar. Jesus certa vez colocou um apelido em João e no seu irmão Tiago, usando a expressão filhos do trovão. Engraçado, filhos do trovão. Eles eram explosivos, temperamentais, mas sob a influência do Mestre Jesus, foram gradativamente sendo curados para se tornarem mansos. Ser manso, ser mansa, não é ser bobo ou boba. É ser uma pessoa pacificadora, serena, com autocontrole emocional. Lute contra seus defeitos de caráter na força de Deus e você irá deixar de ser filho ou filha do trovão para se tornar humilde filho ou humilde filha de Deus, do Deus Todo-Poderoso e humilde. Isso é grandeza e saúde mental. Então pense nisso, reflita sobre essas coisas, não jogue por baixo do tapete, pense nos próximos dias sobre isso e Deus vai te ajudar. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá.
Obrigada, doutor César. Até a próxima. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui o nosso arroz verde, que vai ser um sucesso aí na sua casa. Não sai daí não, o intervalo é rapidinho e a gente já traz essa novidade para você.